Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Gleison Borges, sou artista urbano, sou a pessoa por trás da Coisa Ficou Preta, que eu trabalho com lambe-lambe, espalhando pelas cidades, e através desse meio artístico eu consigo passar um pouco de reflexões, descobertas e empoderamento negro pelos muros das cidades. E aqui eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre como é o meu processo, como tudo começou e quais são as motivações e objetivos que mantêm a Coisa Ficou Preta funcionando e levando a mensagem para as pessoas em tempos de caos que a gente vive há muito tempo, né? Então, vou falar um pouco para vocês sobre como é esse meu processo e espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, a Coisa Ficou Preta começou em 2018, foi quando eu comecei a colar. E a motivação principal veio em forma de uma retribuição à arte. Porque a arte teve um papel muito significativo da forma que eu me encontrei, que eu adquiri a minha consciência como corpo negro nesse país. E a arte aconteceu dessa forma através do rap, ouvindo artistas de rap. Suas letras, as linhas me ajudaram a me encontrar como negro. Então isso foi uma descoberta extremamente importante na minha infância, na minha juventude. E que, enfim, foi o início da minha caminhada a entender um pouco sobre o que é ser negro no Brasil, sobre o que é ser negro no mundo. Uma caminhada que eu ainda estou fazendo. E a arte foi extremamente importante para dar esse início, para dar o primeiro passo. Então a ideia da Coisa Ficou Preta é ser uma retribuição ao rap, de certa forma, uma retribuição e replicar isso, né? Fazer com outras pessoas o que o rap fez comigo, trazer esse despertar, trazer essa reflexão, trazer esse empoderamento negro para a vida das pessoas que talvez não tenham tanta noção ou que talvez ainda não se descobriram como uma pessoa negra, né? Não descobriram o significado de ser negro. Então a ideia inicial e que vem trazendo até hoje é muito isso, de fazer as pessoas encontrarem a sua negritude e junto com essa negritude encontrarem o seu poder junto. A ideia é mais ou menos essa, de ser essa retribuição e fazer parte da solução, ajudar outras pessoas, assim como a arte me ajudou lá atrás e vem me ajudando até hoje. O meu processo de criação das artes e do lambe, ele é muito orgânico e varia de acordo com vários fatores, mas é sempre tudo dentro do meu repertório, dentro das coisas que eu consumo, dentro da minha bagagem, não só como artista, mas como pessoa também. Então eu sempre busco referências na música, na literatura, no cinema, na história, nas notícias que acontecem no dia a dia e principalmente também na minha vivência como pessoa negra, nas coisas que eu já vivi. Então o resultado desse processo geralmente vai três tipos diferentes de peças. O primeiro tipo são obras textuais, onde todo o apelo do lambe, todo o apelo da arte é no texto e na mensagem que é passada de forma escrita. Outro tipo são peças que são feitas só com imagem. Então eu gosto muito de fazer esse tipo de lambe porque a mensagem fica um pouco mais aberta, fica um pouco mais ampla, não é tão direta e acho que consigo ter um poder de passar uma mensagem mais marcante, maior. Então é um tipo que eu gosto muito de fazer também. E por fim, é a mistura das duas coisas, né? Onde eu posso misturar tanto o texto com a imagem e fazer essa sobreposição. Então eu consigo alinhar a mensagem da imagem com a mensagem do texto e passar uma mensagem ainda mais forte através daquela peça. Eu acredito que a arte, qualquer tipo de arte, ela se trata sobre mensagem. Alguma coisa tem que ser passada, ela tem que ter algum propósito. E mais do que isso, essa mensagem tem que tentar levar à ação. Pelo menos é dessa forma que eu penso o meu trabalho, de levar as pessoas à ação. Cada lambe que eu crio, cada lambe que eu colo, a minha ideia é começar a contar uma história. Enfim, de qualquer tipo de história. Eu começo essa história, mas eu não termino. Eu não chego no final. Eu não dou um resultado, eu não passo uma moral. A minha ideia é começar essa história que as pessoas que são impactadas, as pessoas que leem e que entendem, e que dão de cara com o lambe na rua, elas terminam a história da forma que elas quiserem, através do repertório delas, através das experiências delas. Então, não é sobre contar uma história inteira, é só começar e fazer as pessoas terem o despertar para continuar aquela história.
E se elas não tiverem repertório, ou não tiverem conhecimento, ou não tiverem material na vida delas para terminar aquela história, que levem elas à ação através de pesquisar, através de estudar, através de buscar, entender o que é ser um corpo negro no mundo e assim despertar esse entendimento da negritude. Então, sempre penso, todo lambe que vai pra rua é o começo de uma história que cada pessoa vai terminar de uma maneira diferente e que, se tudo der certo, elas vão sair pra ação, vão estudar mais, vão conversar mais sobre isso, vão entender mais, então vão dar um passo à frente. E é uma mudança bem individual, é uma coisa extremamente individual, mas a nível social, impactando várias pessoas, essa mudança individual acaba tendo uma consequência coletiva muito importante para a sociedade, ao meu ver. Então, a ideia é passar essa mensagem, começar essa história e levar pessoas à ação. E como eu falei, a arte gera ação. Essa é a ideia. Então, eu quero que o meu lambe seja combustível para a mudança. E essas mudanças não precisam ser uma coisa extraordinária, não precisam ser radicais. Pequenas mudanças incrementais já podem fazer muita diferença quando somadas a um todo. Então a ideia é fazer as pessoas negras partirem para a ação. Então, buscarem se entender melhor, pesquisarem portais negros, consumirem artistas negros, lerem autores e autoras negras e se conhecerem melhor através disso. Então é um pontapé inicial para as pessoas se mexerem, saírem da cadeira, pensarem em coisas que não pensaram antes, fazerem coisas que não fizeram antes. Bom, eu acredito que eu posso dividir o objetivo da Coisa Ficou Preta em 3 objetivos separados, que seriam a reflexão, a descoberta e o empoderamento negro. E tentar atingir esse objetivo através dos lambes. Não que cada lambe tenha um objetivo específico, às vezes se misturam, mas a ideia basicamente é essa. Então vou explicar um pouquinho para vocês como são essas ideias. Primeiro, em questão da reflexão, a minha ideia é trazer temas que as pessoas não tenham parado para pensar ainda, não tenham muito conhecimento sobre aquilo. Então é trazer alguma coisa que as pessoas nunca pararam para pensar. E é uma coisa que costuma geralmente ser um pouco pesada, algumas verdades que estão ali o tempo todo, mas que nem sempre a gente tem essa consciência. Então eu trago essa mensagem para fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem e, se possível, como eu falei lá atrás, de trazer para ação, fazer as pessoas entenderem através de pesquisas e de estudos e de leituras um pouco mais sobre aquele tema. Então, um exemplo de lambe muito focado em reflexão é esse que eu vou mostrar para vocês agora, que eu coloquei perto de uma das ruas mais movimentadas em relação à vida noturna aqui de Maceió, e que fala um pouco sobre uma reflexão que para algumas pessoas já é muito clássica, mas para outras às vezes passa imperceptível, que é o número de pessoas negras ao seu redor, e nesse caso específico o que elas estão fazendo. Então, nos bares, nos pubs, nas boates, onde estão as pessoas negras ao seu redor? Elas estão se divertindo como você, elas estão trabalhando, né? Isso fala muito sobre os espaços que a gente ocupa e de como a mudança está longe de acontecer, né? Então, mas essa reflexão é o primeiro passo para tentar fazer alguma mudança nesse sentido. Então, a ideia é trazer essa pergunta como uma forma de reflexão para as pessoas refletirem e, enfim, não necessariamente ter uma resposta para aquilo, mas buscar essa resposta. O outro objetivo é sobre descoberta de ser negro. A gente vive numa sociedade onde o racismo estrutural está tão enraizado que consegue, como consequência, fazer com que pessoas negras não tenham entendimento da sua negritude ou nem se vejam como pessoa negra, independente de tonalidade dessa negritude. Então isso é muito pesado, isso é uma coisa que eu vivi, que pra mim é uma das piores consequências do racismo, porque é fazer uma pessoa negar sua própria identidade ou simplesmente não ter nem conhecimento dessa identidade. Então, quando eu falo de descoberta, eu quero trazer esse despertar para as pessoas, chegar na cara delas e falar: você é uma pessoa negra e isso é bom.
você tem poder por ser uma pessoa negra. Descubra esse poder. Então, a ideia é trazer essa mensagem potente para as pessoas. E um exemplo de Lambe nesse sentido são esses dois, que são em duas versões, e que eu trago como uma forma de fazer as pessoas verem que ser negro é poder. Então que a nossa história não está resumida à escravidão, não está resumida ao racismo. Nós temos ancestrais potentes, fortes, que foram reis, que foram rainhas, que foram pessoas importantes, que fizeram a diferença no mundo que elas viveram. Então, a nossa negritude faz parte dessa mesma vivência, dessa mesma história, e a gente não precisa ir muito longe para resgatar isso. Então, é essa a ideia de despertar, de trazer esse lado de se encontrar como pessoa negra, como eu me encontrei anos atrás, tentar ajudar outras pessoas a se encontrarem também. E por fim, a questão do empoderamento negro. Nós somos pessoas plurais, nós somos pessoas fortes, nós temos voz, nós somos extremamente relevantes. E o racismo, ele faz uma parte gigante das nossas vidas, infelizmente. Mas ele não nos define. Ele não é tudo que nós significamos. Então, aqui nessa questão do empoderamento, eu quero trazer a mensagem positiva. A mensagem de colocar a nossa autoestima para cima, nossa motivação para cima. Mostrar que ser negro é uma coisa incrível. E que a gente não é só cicatriz, que a gente não é só luta, que tem muita coisa boa na nossa vida e que essas pequenas coisas boas, grandes coisas boas, momentos incríveis merecem ser celebrados. Nossa vida não é só luta, nossa vida também é vitória. Então, através do empoderamento, eu quero trazer essa mensagem positiva, dar uma motivada. Se o dia da pessoa estiver bom, eu quero que fique ainda melhor. Se o dia não esteja tão bom, eu espero dar uma melhorada, mostrar que tem muita coisa boa pra gente. E, enfim, trazer uma mensagem boa também, pra gente se sentir bem, porque a gente precisa se sentir bem. O corpo negro que tá bem já é uma forma de luta. Então, um exemplo desse tipo de lambe pode ser esse, que foi o primeiro lambe que eu colei e que, enfim, eu gosto muito dele, que fala que hoje a gente escolhe as correntes que a gente vai usar e as correntes que a gente está usando hoje são de ouro. Então, trazer essa mensagem de poder, trazer essa mensagem de riqueza, trazer essa mensagem de que a escravidão não existe mais e que é tudo mérito nosso. Então, a gente vai usar as correntes que a gente quiser. Então, essa é a mensagem de empoderamento que eu tento trazer através dos lambes. Então, como eu falei, as coisas meio que se misturam. Não é só um tipo de objetivo por peça, por obra, mas a ideia geral são trabalhar nesses três frentes para, enfim, fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas se encontrarem, se descobrirem e fazer as pessoas se empoderarem. Quando eu descobri o Lambe Lambe como um meio de levar essa mensagem, foi perfeito para mim, porque é um canal que eu consigo expor minha arte, que é quase totalmente gráfica, na rua. Então é uma forma de sair do computador e ir pra rua, porque a rua é onde as coisas acontecem, são onde as pessoas vivem, são onde as pessoas andam. A cidade é um organismo vivo e trazer a arte do meio digital pro meio físico, colocar eles no uso das cidades, é uma forma de deixar aquela arte viva também. Então, é tudo muito incerto, porque você não sabe quem você vai atingir, você não sabe a hora que vai atingir, você não sabe o que aquela pessoa está pensando. Enfim, tudo é muito incerto e acho que isso é um pouco da beleza de fazer arte urbana. De ser, tipo, a cidade ser o maior museu que existe, o museu mais acessível que existe, aberto 24 horas por dia. E que a gente pode estar ali sempre impactando as pessoas de diferentes maneiras com a mesma obra, com a mesma peça. Então, o significado da rua é gigante nesse sentido, porque ela não escolhe quem vai ter acesso àquilo. É simplesmente todo mundo. Você só precisa passar pela arte. E nem isso significa que a pessoa vai ser impactada, porque a vida é uma correria, então nem sempre a gente tem
a cabeça levantada para ver o que estava no muro. Mas pode acontecer, e quando acontece eu acho que a mensagem é passada com uma potência gigante. Então eu acho a rua um instrumento, um canal extremamente relevante para a vida da arte como um todo, né? E trabalhar com lambe-lambe, que é basicamente cola e papel, é um exercício muito grande de desapego que eu aprendi assim que eu comecei, porque é um meio de arte muito efêmero. Então é cola no papel, papel na parede. Então aquilo pode durar um tempo gigante, ou no mesmo dia que eu colei, aquele lambe já pode não estar lá mais. Eu já tive lambe que foi arrancado, que já foi picotado, já colaram propaganda por cima, já foi pintado, em diversos níveis de tempo, do dia que eu colei até o dia que ele foi retirado. Então é uma coisa que eu tive que aprender a entender como eu me sentia com aquilo e entender que faz parte. E é bacana isso dentro do lambe-lambe, porque diferente de outras formas de arte, como o piche ou como o grafite, essa durabilidade não tem uma garantia tão grande. Então é muito bom viver isso, e particularmente quando eu consigo perceber que um lambe foi arrancado ou que ele foi atropelado, ou foi pintado por cima de forma proposital, ainda acaba dando um sentimento bom, porque pessoas estão sendo incomodadas com a mensagem que eu estou passando, e se as pessoas estão sendo incomodadas a ponto de terem que fazer algo desse tipo, significa que a mensagem está sendo passada correta, da maneira certa, e enfim, se está incomodando é porque está funcionando. Então é um tipo de feedback que só consegue ter indo pra rua, que é onde as coisas acontecem. E somado às ruas, a gente tem a internet, particularmente as mídias sociais, que ao meu ver são um apoio gigante para o meu trabalho, porque me ajuda a alcançar pessoas que eu não consigo alcançar na rua, porque eu colo o nome nos muros, basicamente aqui em Maceió, e aqui em Maceió já não vou impactar todo mundo, porque é uma questão física, uma questão geográfica. Sempre que eu viajo para outras cidades, eu sempre levo o lambe na bagagem para colar por lá. Então já colei no Rio de Janeiro, já colei em Recife, mas ainda assim a limitação geográfica é muito grande, e através da internet eu consigo espalhar o meu lambe para qualquer lugar. É uma coisa muito escalável, então eu consigo atingir pessoas que eu nunca atingiria de forma física. Então acaba sendo uma extensão do trabalho da rua muito importante, porque eu acredito que a minha mensagem é importante, que a minha mensagem é relevante. Então quanto mais pessoas eu conseguir atingir, melhor. Mais diferença vai estar sendo feita. Então a internet e a mídia social ajudam muito nesse sentido, além de permitir uma troca de ideias. É um ambiente de diálogo. Então na rua eu não consigo ter esse diálogo direto. Basicamente eu estou falando e a pessoa está continuando a conversa sozinha. Mas na mídia social não. Então já tive trocas muito enriquecedoras nas mídias sociais, muito fortes. Então já teve uma pessoa que veio falar comigo sobre um caso de racismo que ela sofreu, e que ela simplesmente disse que não tinha outra pessoa para falar sobre aquilo. E ela decidiu falar comigo, que sou um total desconhecido. E enfim, foi uma troca muito potente, muito forte, que me enriqueceu muito trocar essa ideia. Já teve professores que vieram falar comigo dizendo que acharam meu material relevante, que iam trabalhar eles em sala de aula. Então nunca pensei em chegar numa sala de aula dessa forma. E enfim, aconteceu. E graças à mídia social, que permite esse tipo de diálogo. Lógico que a internet é um lugar muito tóxico, então nem toda mensagem é positiva nesse sentido, mas a gente tem que saber filtrar e trabalhar isso para focar nas partes boas, focar nas pessoas que estão entendendo e que estão tentando fazer a diferença também de alguma forma. Então é muito enriquecedor nesse sentido também. E isso além de eu poder também estender um pouco o meu trabalho. Eu não costumo usar muitos textos nos lambes, mas eu gosto muito de escrever. Então a legenda das publicações permite eu ir além do lambe e escrever meus textos
Que, enfim, eu gosto de escrever, eu gosto de passar um pouco do que eu pensei, eu gosto de passar um pouco do background que teve para a criação daquele lambe, ou enfim, coisas que estão na minha cabeça que eu organizo em palavras e coloco junto com as obras que eu coloco na internet. Então, é um apoio também para eu exercitar e passar mensagem através dos textos que eu escrevo. Então, como eu falei, a mídia online é extremamente relevante e um apoio gigante para o trabalho principal, que é na rua. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o meu processo. É um processo que ele é lento, é um processo que ele pesa, ele cobra seu preço fisicamente e mentalmente, mas o resultado é muito gratificante, o trabalho é muito gratificante, o ato de colar o lambe na parede é muito gratificante e a possibilidade de fazer mudanças na vida das pessoas negras é extremamente gratificante, mesmo que essa mudança seja mínima, mas se uma pessoa teve alguma mudança positiva por causa de uma peça minha que está na rua, ou que ela trombou virtualmente, já vai ter valido todo o trabalho, todo o esforço. Então, esse sou eu, esse é A Coisa Ficou Preta. Espero que tenham curtido. Se quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, podem seguir nas mídias sociais. Meu Instagram é @coisaficoupreta. Tem tudo por lá. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por terem chegado até aqui. E até a próxima. Espero. Tchau, tchau.